Agora eu vou resolver algumas questões da página 59, as questões ímpares, alguns itens, e aí eu deixo o restante da página para vocês resolverem em casa e a gente corrigir todo numa próxima aula, tá bom? As questões da página 58 eram sobre resolução de equações, tá certo? Que eram incompletas em B, ou seja, que o B é igual a zero. As questões da página 59 é sobre resolução de equações incompletas em C, ou seja, o C é igual a zero. Eu já expliquei como a gente resolve equações, as incompletas e as completas, tá lá nos dois vídeos que eu já disponibilizei para vocês na nossa primeira aula. Você pode sempre estar voltando para esses vídeos para entender melhor, tá bom? A gente está fazendo exercícios para resolução de equações. Primeiro as incompletas, já fizemos exercícios do livro para as equações incompletas em C. Agora vai ter atividade para as equações em B, desculpa. E agora vai ter atividade para as equações incompletas em C. E depois a gente vai resolver as equações completas utilizando a fórmula de Bhaskara que eu já coloquei para vocês, tá bom? Pois vamos lá. Na página 59, a questão 57, o item A dá essa equação aqui. Para as equações que são incompletas em C, tá bom? Que o C é igual a zero, você bota a letra em evidência, porque a letra será o fator comum. Então, nesse caso aqui, o fator comum aqui é o Y. O Y aparece aqui e aqui. Você bota o Y em evidência. E aí você vai dividir cada termo da equação pelo fator comum que você colocou aqui. Então, 5y ao quadrado dividido por y, 5y ao quadrado dividido por y dá 5y. Menos, porque aqui tem um sinal de menos, 2y dividido por y, cancela y, com y sobra só o 2. Professor, por que deu 5y e o senhor não cancelou o y no outro? Porque aqui estava ao quadrado, ó. 2, pega os expoentes e subtrai. 2 menos 1 vai dar 1. Então, o y ainda vai existir. Aqui não. 1 menos 1 vai dar 0. Então, fica y elevado a 0, não preciso colocar. Isso aqui é igual a 0. Mas todo esse processo aqui está na explicação das resoluções de equações incompletas nas primeiras aulas que eu dei para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Daqui eu posso, como é um produto, eu digo que o y é igual a 0 ou que 5y menos 2 é igual a 0. E aí eu passo 2 para o outro lado. 5y é igual a 2 e o 5 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Y igual a 5 sobre 2. Essa é a segunda raiz. Pode ser fração, professor? Pode, qualquer número real pode ser solução de uma equação do segundo grau, contanto que seja real. Não é obrigado a ser números com raízes exatas, não é obrigado a ser número inteiro, pode ser o zero, pode ser as frações, tá bom? Qualquer número real pode ser solução de uma equação do segundo grau. Aqui eu vou colocar o x em evidência. Vai ser o mesmo processo, ó. Eu ainda vou ter o 5x, o raiz de 5x, tá? Raiz de 5x ao quadrado, mas quando eu divido por x, fica raiz de 5x. E x dividido por x é 1. Logo, vamos ter que o x é igual a 0. Essa é a primeira solução. Ou a raiz de 5x menos 1 é igual a 0. Raiz de 5x, passando o menos 1 para o outro lado, ele fica positivo, é igual a 1. X é igual a 1 dividido por raiz de 5. Professor, eu posso acabar a minha resposta aqui? Se você quiser, você pode, tá bom? Não está racionalizado, que é um padrão que geralmente as questões pedem para que você coloque os resultados, quando as questões são de marcar. Mas isso não significa dizer que isso não seja uma resposta. Você pode sim deixar a sua resposta assim, se você resolve uma questão que ela é aberta, que ela não tem item. Caso ela tenha item, aí você vai precisar racionalizar para encontrar o item correto. E aí a gente já viu racionalização de denominadores no início do ano.
quando a gente viu as operações nos reais. Ou seja, eu vou multiplicar embaixo e em cima por raiz de 5. O que é que eu vou ter? 1 vezes raiz de 5 é raiz de 5. E a raiz de 5 vezes a raiz de 5 é a raiz de 25. A raiz quadrada de 5 exata não tem. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, a resposta pode ser assim, como está de vermelho. É uma resposta, não fica errado, certo? A não ser que a questão venha, né, com itens e o item esteja simplificado. Aí, se tiver simplificado, vai estar desse outro jeito aqui, que é racionalizado. Tá bom? Pois então, vamos para a próxima questão. Questão de número 59. A questão de número 59, ela pede só para que você marque quais são as equações que não possuem raízes reais. Dessa questão inteira, só existem duas equações que não possuem raízes reais. É a equação do item A e a equação do item E. Assim sendo, eu vou só mostrar para você por que a equação do item A não tem raízes reais e por que a equação do item E também não tem, tá certo? Vamos começar a resolver aqui a equação do item A. Vamos passar esse 6 para o outro lado. Ele está positivo, vai ficar negativo. E aí, eis o problema que a gente encontra. Ó. Eu vou ter que tirar a raiz quadrada de menos 6. E a gente sabe que nos reais não existe raiz quadrada de número negativo. Logo, você marca aí o item A, que é uma equação que não possui raízes reais. Vamos ver aqui o item E, fazendo o meio pelos extremos. Vamos ter 2x ao quadrado é igual a menos 3. Passando 2 para o outro lado. X ao quadrado é igual a menos 3 sobre 2. X é igual a mais ou menos a raiz de menos 3 sobre 2. Ou seja, menos 3 sobre 2 também ficou negativo. Então, para o item A e para o item E, as equações não vão possuir raízes reais, tá certo? Então, são só essas duas equações que você vai ter que marcar. E a questão 61, a última questão ímpar dessa página, tá certo? A gente vai resolver para encerrar a aula. Ela é assim. Ela pede para que você escreva a equação do segundo grau de incógnita x na forma geral, que tem as raízes reais indicadas em cada item. Ou seja, já está dando as raízes, tá bom? E está pedindo para a gente escrever as equações. E aí vale a gente relembrar duas coisas que acontecem com as equações que são incompletas. Se eu tenho equações que são incompletas em C, ou seja, se eu tenho equações que o C é igual a zero, eu sempre vou ter como uma das raízes o zero. Ó. Aqui o zero foi raiz, aqui o zero também foi raiz no item D. Eu deixei os outros itens dessa questão para vocês. E uma característica das que são incompletas em B, ou seja, das que tem o B igual a zero, só tem o A e o C, é que as raízes são iguais, mas com sinais contrários. Então, a gente vai precisar dessa informação aqui para escrever as equações. Veja só, duas raízes iguais e com sinais contrários. Como que ficaria a equação para essas raízes? Ficaria x ao quadrado menos 64 igual a zero. Tá bom? Eu parto do princípio de que x tem que ser mais ou menos 8. E aí eu elevo os dois lados ao quadrado. X ao quadrado é x ao quadrado e menos ou mais 8 ao quadrado vai dar 64. Trazendo 64 para cá, eu vou ter que x ao quadrado menos 64 é igual a zero. Eu estou desfazendo o processo, tá bom? Embora eu não precise desfazer o processo para conseguir escrever a equação. No item B, uma das raízes é zero. Se uma das raízes é zero, eu já não preciso colocar o C. Então, será x vezes x menos o 8, que é o outro resultado que aparece aí. E se a gente aplicar a propriedade distributiva, a gente vai ter que x ao quadrado menos 8x é igual a zero. Essa seria a equação completa para o item B. No item C, são duas raízes reais, certo?
iguais, mas de sinais contrários. Então, não tem o B, só tem o C. Fazendo como a gente fez o item A, ó, x é igual a mais ou menos a raiz de 5. Se a gente elevar ambos os lados ao quadrado, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 5. Uma raiz quadrada ao quadrado, a gente cancela o radical. Não me preocupei com o sinal de mais e de menos, porque não importa, qualquer número ao quadrado sempre fica positivo. E aí, colocando 5 do outro lado, a gente vai ter que x ao quadrado menos 5 é igual a 0. Essa é a equação para o item C. Por fim, o item D tem uma raiz igual a 0. Se tem uma raiz igual a 0, então ela só tem o A e o B. Ela é do tipo x vezes x mais 3/7. Veja que o sinal que eu coloco aqui é sempre diferente ao que está aqui, porque ele vai ter que passar para o outro lado para mudar. Aqui eu tinha que uma raiz era 8, então eu tive que escrever no parêntese menos 8. Aqui eu tenho que uma raiz é menos 3/7, então dentro do parêntese eu tenho que escrever, dos parênteses eu tenho que escrever positivo. Fazendo a propriedade distributiva, vamos ter x vezes x ao quadrado mais 3/7 de x igual a 0, tá bom? E aí a gente termina aqui a nossa aula. Ficará aí para vocês a página 59 para vocês concluir. Eu resolvi esses exercícios para que através deles vocês consigam fazer o restante dos exercícios da página, tá bom? Pelo que eu tô vendo, tá melhorando as respostas de vocês com relação às atividades que eu tô colocando, ou seja, vocês estão sendo um pouco mais assíduos na hora de colocar as respostas. Não esqueça, pessoal, para não passar do dia, para não aparecer como pendência e vocês ficarem se perguntando por que está pendente, se respondeu lá no formulário, mas tem que levar em consideração aqui que o Google Sala de Aula ele segue o tempo à risca, tá bom? A partir dessa semana, eu vou colocar uma atividade para vocês, é quase que um mini teste, tá certo? Eu vou marcar um horário com vocês, vocês vão receber no e-mail de vocês a mensagem para a atividade, para vocês darem início a essa atividade. Vai ter um cronômetro rolando lá no finzinho, tá? Lá em cima, na atividade que vocês estiverem fazendo, para ver como é que vocês respondem a essa dinâmica, tá certo, pessoal? Pois a gente fica por aqui, tá bom? Não se esqueça de olhar os outros vídeos de explicação de equação do segundo grau. Quando a gente for começar a resolver as equações completas, eu vou resumir tudo que a gente já estudou sobre a equação do segundo grau, identificação dos coeficientes, classificação das equações, tá certo? E as resoluções das equações completas e incompletas. Por enquanto, a gente só resolveu exercícios de equações incompletas. Na página 58, elas eram incompletas em C. Aqui na página 59, elas são incompletas... Desculpa. Na página 58, elas eram incompletas em B. E aqui na página 59, elas são incompletas em C. Os próximos exercícios, as próximas equações, a gente vai se valer da fórmula de Bhaskara, porque serão equações do segundo grau completas. Eu vou disponibilizar o esquema dessa aula para vocês. Eu estou devendo o esquema da outra aula, mas não se preocupe, eu disponibilizo junto com essa, tá certo? Todas juntas. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Um forte abraço para vocês e até uma próxima aula.